Então, se você tivesse investido R$ 5.000 nessa ação, o seu retorno teria sido de R$ 20.000. Um investimento de 10 mil aqui teria gerado um retorno para você de R$ 40.000. E aí, tudo bem? Meu nome é Suriel Portes. Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre o mercado financeiro de ações norte-americano. São poucas as pessoas que começam no mercado do futuro, do mini índice, do mini dólar e operam os contratos, os mini contratos. Normalmente é no mercado de ações que a maioria das pessoas começam e foi assim comigo também. Só que o fato de eu ter começado no mercado de ações norte-americano, que na minha opinião é o maior mercado do mundo, só para você ter uma ideia, uma única ação lá nos Estados Unidos, a Amazon, por exemplo, só o volume financeiro que a Amazon movimenta em um dia já é praticamente todo o volume financeiro que o mercado brasileiro inteiro movimenta em um dia. Então você percebe que lá fora o mercado é realmente gigantesco. A NYSE, que é uma das principais bolsas norte-americanas, tem uma movimentação diária de 170 bilhões de dólares. Então, realmente, na minha opinião, é o melhor mercado de ações do mundo. E lá fora a gente encontra diariamente ações que movimentam muito, tem uma grande oscilação durante o dia. E se você é um investidor iniciante, você tem chance de ganhar bastante dinheiro lá fora também. A gente tem dois tipos de mercados de ações lá fora. A gente tem o mercado das blue chips, que são aquelas ações um pouco mais caras, são aquelas ações de empresas já estabelecidas na bolsa de valores, como por exemplo, Microsoft, Netflix, Facebook, Apple, essas ações. Só que o problema com essas ações é que ela tem uma movimentação muito curta. A oscilação diária, por exemplo, desse tipo de ação não deve passar muito de 1% ao dia. Seria a mesma coisa que você fosse olhar, por exemplo, o gráfico e a oscilação da Petrobras aqui no Brasil, ou da Vale, ou do Itaú, ou do Bradesco. São ações pesadas que têm muito volume financeiro, só que elas não oscilam tanto durante o dia. Elas não têm uma grande volatilidade. Então, por isso que talvez começar no mercado das blue chips talvez não seja a melhor opção para você. Eu comecei num mercado específico de ações chamado Penny Stocks. São aquelas ações que custam menos de 10 dólares, no entanto, ela tem uma grande oscilação durante o dia. E quando eu falo grande oscilação, eu não me refiro a 5%, 10% ao dia. Eu me refiro a tipo 50% num dia, 100% em um dia, 150% em um dia. E são movimentações e porcentagens que você nunca vai ver aqui no Brasil, ou talvez se você ver, são momentos raros da Bovespa aqui no Brasil. Lá fora a gente encontra diariamente esse tipo de ação e eu quero te mostrar uma ação específica aqui que subiu mais de 300% em poucos dias. Então, um fator muito importante também sobre o mercado de ações lá fora é que se você é day trader, que é aquele cara que faz um trade, abre uma operação agora e fecha no mesmo dia, se você é day trader, você tem grande chance de ganhar uma boa porcentagem durante o dia. No entanto, a maioria das pessoas que investem no mercado de ações, elas também têm uma carteira de swing trade, que são aqueles tipos de investimentos que você, por exemplo, abre um trade agora, um investimento agora, e fecha de repente o mês que vem, ou daqui a 5, 6, 10 meses. Se você operar swing trade no mercado das penny stocks, você vai com certeza correr um risco um pouquinho maior, no entanto, você também vai ter uma proporção de ganho extremamente maior se você der certo naquele trade. E nessa aula eu quero te ensinar uma técnica, um setup, uma configuração de análise de ações para que você possa antecipar grandes movimentações e se você tivesse aplicado nessa ação específica, você teria ganho acima de 300% em pouco tempo, um swing trade, utilizando uma simples técnica, utilizando um indicador muito específico. Se você me conhece, você sabe que eu não opero com nenhum indicador. Eu não costumo utilizar nada no meu gráfico. Meu gráfico é 100% limpo. Eu só utilizo análise gráfica, price action, leitura de candle, que na minha opinião são as melhores formas de você realmente operar qualquer tipo de ativo. No entanto, o mercado de ações ele tem algumas especificidades muito próprias desse mercado. Então tem um indicador específico que eu costumo utilizar no meu gráfico, é exatamente ele que eu vou te mostrar daqui a pouco. Se você tivesse aplicado nessa ação, feito um investimento inicial, digamos de R$ 5.000, nessa ação que eu vou te mostrar agora, em pouco tempo, em questão de 1 ou 2 meses, você teria ganho, esses R$ 5.000 teriam se transformado em R$ 20.000. Se você tivesse investido R$ 10.000 nessa ação, seu investimento teria se transformado em R$ 40.000 em uma questão realmente
um curto prazo de tempo. No mercado de ações das penny stocks, a gente vê esse tipo de oscilação, se não diária, em um espaço de tempo muito curto. E foi por isso que eu comecei lá fora. Quando eu comecei lá fora, eu estava procurando por formas de ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. E quando eu comecei, quando eu tinha 18 anos, há 8 anos atrás, o mercado de ações foi o primeiro mercado que eu comecei a fazer meus investimentos, justamente por conta desse tipo de oscilação. Eu nem sabia na época que eu estava começando que existia o mercado do mini índice, do mini dólar, mercado de futuro aqui no Brasil. E na verdade poucas pessoas sabem, são poucas pessoas que hoje estão realmente começando diretamente nesse mercado e não no mercado de ações. Então nessa aula eu quero te ensinar uma técnica muito simples que você pode aplicar não somente nesse tipo de ação, mas em qualquer ação que você encontre tanto no Brasil como também lá fora, se você for operar lá fora. E só mais uma coisa muito importante, se você estiver se perguntando com relação à corretora, qual corretora que eu utilizo e recomendo para você poder fazer investimentos no mercado de ações norte-americano, mesmo morando aqui no Brasil? Eu recomendo essa corretora, a SureTrader. Para você poder abrir uma conta nessa corretora, você pode estar morando aqui no Brasil. Não tem problema. Eu faço investimento lá fora e moro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então você pode morar aqui no Brasil e fazer trades no mercado de ações norte-americano. Só que tem um pequeno problema. Se você não abre conta nessa corretora, se você abre conta em qualquer uma das outras corretoras americanas, por exemplo, a TD Ameritrade ou a E-Trade, se você abre conta em qualquer uma das corretoras, as outras corretoras americanas que ficam situadas em território americano, você vai se deparar com um problema, que é esse problema aqui, que é a regra do PTR. O que significa isso? Se você abre conta em uma corretora norte-americana situada em território norte-americano e você não abre essa conta com um valor de $25 mil, você não vai poder fazer day trade. Você só vai poder fazer 3 trades em um tempo de 5 dias úteis, ou seja, day trade está fora de cogitação. Então, se você for abrir uma conta em uma corretora americana situada em um território americano, você precisa ter no mínimo $25 mil para poder fazer day trade lá. Caso contrário, se você, sei lá, envia $1.000, você só vai poder fazer swing trade ou fazer 3 trades por semana. Só que tem uma forma de você meio que burlar essa regra. É você abrir uma conta em uma corretora que não fica situada no mercado norte-americano, mas que através dela você consegue investir no mercado norte-americano. É exatamente o caso da SureTrader. Essa corretora fica situada nas Bahamas. E as Bahamas, obviamente, não é um território pertencente aos Estados Unidos. Então, através dessa corretora, você consegue operar no mercado de ações norte-americano e fazer day trade enviando qualquer valor que você queira. Claro que a corretora tem um mínimo que ela exige, que nesse caso é $500. Você pode começar a investir hoje no mercado norte-americano com $500 e fazer trades day trade sem ter $25 mil, que seria o caso se você abrisse uma conta em uma corretora situada em território norte-americano. Apenas uma dica se você estiver realmente interessado em operar lá fora. Se você quiser saber mais sobre como operar nos Estados Unidos, receber em dólar e realmente ter um ganho muito maior e poder participar desse tipo de retorno, retornos de 100%, retornos de 300%, eu escrevi um e-book te ensinando os 3 passos que você precisa seguir para poder começar a fazer seus investimentos no mercado de ações norte-americano. Esse e-book é 100% gratuito, eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder fazer o download gratuitamente dele. Mas agora, sem mais delongas, eu quero te ensinar essa técnica que você pode aplicar em qualquer ação para poder antecipar um grande salto, um grande movimento e alta desse tipo de mercado, mercado de ações. Dá só uma olhada nesse tipo de setup, olha só. O passo para que você possa analisar uma ação e possa antecipar um tipo de movimento que ela possa ter e realmente ter um bom ganho com relação a esse tipo de investimento é fazer esse tipo de estratégia aqui. Quando eu opero o mercado de ações, um dos fatores que eu sempre estou de olho é a questão do volume que essa ação está tendo. Então, obviamente, eu quero operar um ativo que tem um bom volume, tanto financeiro como também de oscilação durante o dia. Só que tem alguns momentos que a ação simplesmente perde completamente o volume e não se movimenta como se movimentava antes. É o caso dessa ação aqui em específico, a REKR. A gente percebe que antes, alguns meses atrás, era uma ação que estava tendo uma oscilação muito grande, subindo e depois descendo bastante. Só que chegou um momento que ela simplesmente estacionou aqui embaixo. Você percebe aqui embaixo que o volume dessa ação estava praticamente nulo, não existia nada de volume aqui e o preço estava simplesmente se movimentando por pura especulação.
Agora, a gente teve um momento onde, apesar da gente estar ainda consolidado e andando lateralmente, o volume começou a entrar aqui embaixo. A gente percebe alguns picos de volume, tanto de compra como também de venda, principalmente aqui. Então isso significa que o mercado começou a dar um pouquinho mais de atenção para cá, para essa ação específica, e outros investidores começaram também a analisar esse tipo de ação e se posicionar para um possível retorno para as altas, já que essa ação há pouco tempo atrás estava lá em cima na faixa dos 5,48 dólares. Então agora, quando ela está aqui em 43 centavos, a gente tem um bom upside, que a gente fala aqui nos Estados Unidos, que é um bom espaço para correr para as altas anteriores. Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu quero ver uma ação que antes estava em uma cotação alta e que de repente está lá embaixo. Eu quero ver o momento que as pessoas vão começar a comprar de novo essa ação, e a partir desse momento eu vou procurar para alguns fatores específicos. Primeiro, o aumento de volume, que começou a acontecer aqui, e segundo, um nível de formação de estrutura de alta. Para mim saber que o mercado realmente vai começar a subir, eu preciso ter isso daqui. Eu preciso ter fundos e topos mais altos. Essa é uma estrutura base de alta. Sem isso daqui é impossível que o mercado suba. Ele pode ter um fundo mais alto, mas se ele não tiver o topo mais alto também, ele não vai subir, ele vai formar uma resistência aqui em cima. Então é super importante que ele tenha tanto o fundo quanto o topo mais alto também. Então nesse caso aqui, volume está entrando, eu começo a ver que o mercado começou então a colocar um nível de fundo e topo mais alto. A gente tem esse fundo, a gente tem esse fundo e a gente tem esse topo. A gente tem um fundo mais alto e esse topo está prestes a ficar mais alto também. E a gente percebe que enquanto isso daqui está acontecendo, o volume aqui embaixo está aumentando. Então cada vez mais pessoas estão se posicionando, comprando esse ativo. Até que chega uma hora que o topo fica mais alto também e coincidentemente fica mais alto através de candles de força. Esse daqui é o gráfico diário, tá? Então esses candles de força aqui no gráfico diário representam muita força de compra. E perceba aqui que o volume nesse momento de alta, aqui no momento que o mercado começa a retornar e rompe aquele topo anterior, tornando um topo mais alto, é o momento que o mercado começa a ter uma alta do volume também. E a partir de então é o ponto onde você realmente se posiciona para aguardar uma explosão para alta. Esse tipo de setup acontece em praticamente todas as ações aqui nos Estados Unidos que estavam em uma cotação alta anteriormente e acabaram por algum motivo caindo lá para baixo. Essa ação estava em 5,48 e daqui a pouco ela estava aqui em 50 centavos. Então se você comprou, no caso aguardou esse setup aparecer e você entrou nessa operação, nesse investimento aqui em maio, 7 de maio de 2019, você teve um ganho aproximadamente de 300%, um pouquinho mais de 300% em uma questão de alguns meses. Hoje é dia 17 de julho e o mercado, após confirmar toda essa configuração desse setup, ele teve toda essa movimentação de alta, exatamente voltando para os topos anteriores que estavam tendo quando o mercado ainda estava em uma cotação alta. Então esse setup é muito simples, você simplesmente vai aliar no mercado de ações o volume que a ação está tendo para que você também possa ter uma confirmação extra de que mais pessoas estão investindo e o volume daquela ação está aumentando. Você usar o volume para operar ações é um dos únicos, eu diria que na verdade é o único indicador que eu colocaria no meu gráfico. Se você me conhece, você sabe que eu não opero com nenhum indicador, eu uso somente análise gráfica e price action. Agora, no mercado de ações especificamente, como é um mercado diferente do mercado futuro, do mini índice e do mini dólar, é um mercado onde você está analisando um ativo específico, uma empresa específica. Então, por ser um ativo, um item independente, se você adiciona o volume, no caso, no seu gráfico, nesse ativo no mercado de ações, você consegue ter um panorama geral do que realmente os outros investidores estão fazendo com relação a esse ativo, a essa ação específica. Então, a gente percebe que muitas pessoas começaram a investir aqui, o mercado começou a comprar, o mercado começou a deixar topos e fundos mais altos, o volume começou a aumentar e a partir do momento que configurou a formação de uma estrutura de alta com formação de força de compra, o mercado simplesmente explodiu e a partir de então aqui subiu 300% em uma mega explosão e hoje está subindo 16,54%. No mercado de ações americano existem diversas ações que diariamente têm grandes movimentações. A gente percebe, por exemplo, aqui hoje, 17 de julho, essa ação aqui é GHSI. Ela está tendo uma alta de 163%.
163%. Essa ação, a NLS, está tendo uma alta de 25%. E hoje, nas top com mais altas, com maior número de alta, porcentagem de alta nos Estados Unidos, é a REKR, que está tendo 17,61% agora. E você poderia ter operado isso apenas utilizando esse setup. Agora, a movimentação já aconteceu. Se você pegou, você pegou. Se você não pegou, você simplesmente ficou olhando. Você pode aplicar isso para futuramente, daqui a pouco, aguardar uma nova movimentação de alta em uma outra ação que está formando essa mesma configuração que eu te ensinei aqui. Então olha só, espero que essa aula tenha ajudado você. Esse setup eu particularmente gosto muito de aplicar quando eu estou fazendo pesquisa de ações para que eu possa estar me preparando para um salto nesse tipo de ação. São ações que estavam sendo cotadas lá em cima e de repente por algum motivo estão lá embaixo. Então a gente sempre procura um bom momento para que essa ação retorne para as altas. Então esse tipo de setup te ajuda muito com relação a isso. Você pode aplicar lá fora, você pode aplicar aqui no Brasil e, na verdade, em qualquer ação que você esteja pesquisando, procurando por algum tipo de investimento. Vale lembrar que esse tipo de investimento é para swing trade. Você não vai conseguir aplicar esse setup no day trade. Então, são ações que se valorizam um pouquinho mais do que em apenas um dia. Se você curtiu essa aula, deixe o seu joinha aqui no vídeo. Cada vez que você curte o vídeo, o algoritmo do YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então imagina, por exemplo, que outras pessoas, assim como você, estão procurando por formas de ganhar mais dinheiro, ganhar em dólar de repente, e investir no mercado de ações de uma forma mais consistente e segura. Elas vão encontrar esse vídeo a partir do momento que você curtir essa aula. Então deixe seu joinha que com certeza ajuda muito o canal. Se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para que você realmente seja notificado cada vez que eu postar uma aula nova aqui no YouTube. E se você quiser fazer parte de um grupo que diariamente tem dezenas e dezenas de pessoas que compartilham técnicas, estratégias e conversam sobre como ganhar dinheiro no mercado financeiro, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo e participar gratuitamente do meu grupo fechado no Facebook. E mais uma vez, se você estiver realmente interessado em ganhar em dólar e investir no maior mercado de ações do mundo, eu vou deixar aqui embaixo o link para você receber um e-book, um livro digital gratuitamente, onde eu vou te ensinar os 3 passos que você precisa para poder começar do absoluto zero a investir no maior mercado de ações do mundo, que é o mercado norte-americano, e a partir de então começar a receber em dólar também. Todos esses links úteis estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma e eu te vejo na próxima aula. Valeu!